Eu quero, aqueles que estão nos visitando ou aqueles que não estão nos acompanhando com frequência, nós estamos estudando as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E esta mensagem de hoje é a penúltima, tem mais uma depois dela, que é a viagem dele até Roma, e aí toda a parte dele lá, o martírio, a morte. Mas essa é a penúltima viagem, e o tema dela é a defesa do Evangelho, segunda parte. É onde nós vamos falar uma defesa de Paulo perante mais um governador e um rei desta vez. Na primeira defesa do Evangelho, Paulo se defendeu diante de Félix, do governador Félix, um cara bastante truculento, egoísta, gostava muito de dinheiro. O tema, os dois capítulos dessa mensagem é Atos capítulo 25 e 26. Então, se você quiser deixar a Bíblia aberta, hoje a gente nem fala mais abra sua Bíblia, mas acesse a sua Bíblia, né? Porque a maioria das pessoas usam no celular, mas se você tiver a sua Bíblia aí, tanto no celular ou em papel mesmo, e quiser abrir Atos capítulo 25 e 26, nós vamos seguir esses dois capítulos. Não vamos falar todos os versículos, mas dá para você ter uma sequência. Eu vou projetar os textos aqui que nós vamos falar, para que você acompanhe. Muito bem. Quando o governador Félix ele deixou de ser governador da Cesareia, o lugar onde Paulo estava preso, um outro governador chamado Pórcio Festo tomou o seu lugar. E os judeus, eles odiavam Félix, porque ele era um cara muito truculento, um cara que ele resolvia os problemas na violência. E os judeus, eles escreveram cartas a Roma, explicando como que era a postura de Félix. E o governador, o imperador, melhor dizendo, César, ele substituiu o governador Félix por um governador chamado Festo. E logo que assumiu o comando, Festo recebeu os líderes judeus de Jerusalém. Cesareia ficava um pouco distante de Jerusalém. O novo governador Festo, ele recebeu a visita dos judeus, dos líderes judeus, pedindo um favorzinho político, logo nos 3 primeiros dias que ele assumiu o governo da Cesareia. E o pedido deles era que Paulo, que estava preso em Cesareia, fosse transferido para ser julgado em Jerusalém. Mas o objetivo deles não era um julgamento imparcial, mas o objetivo deles era matar Paulo. Vocês lembram na última mensagem que eles tramaram isso? Que era para transferir Paulo de Jerusalém para um julgamento, e mais de 40 homens fizeram um voto dizendo que não comeriam e nem beberiam até que não conseguisse matar Paulo. Pois bem, esse período aqui já se passou 2 anos. Depois de 2 anos, aqueles judeus ainda não tinham esquecido a situação e eles queriam ainda continuar, eles que tinham a intenção nos seus corações de matar Paulo. Vamos ver aqui, Atos 25, 1 a 3, diz assim: tendo, pois, entrado Festo, Pórcio Festo o nome dele, na província em Cesareia, depois de 3 dias subiu de Cesareia a Jerusalém, e os principais sacerdotes e os mais eminentes judeus fizeram-lhe queixa contra Paulo, e em detrimento deste lhe rogaram o favor de o mandar para Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. O objetivo desses líderes judeus religiosos da época era justamente matar Paulo. E é o interessante que vocês podem olhar pelo texto, que não foi um pedido feito pela população, não foi um pedido feito por qualquer um, foi um pedido feito pela liderança religiosa judaica da época, ou seja, pelos líderes da igreja, essas pessoas que queriam matar Paulo, porque Paulo pregava a graça, Paulo pregava o verdadeiro evangelho, e eles contestavam o que Paulo pregava, e eles
queriam matar. Na realidade, a intenção deles não era realmente realizar um julgamento justo, era matar aquele que pregava o evangelho. O governador Festo, ele assumiu esse problema, essa dificuldade, que ele tinha a responsabilidade de inocentar Paulo ou de culpar Paulo. Então veja o que ele assumiu como governador da Cesareia, de mandar Paulo para a morte ou inocentar Paulo. Então a responsabilidade dele não era fácil, mas aí nós entendemos que este homem foi colocado ali pelo Espírito Santo. Ele foi colocado ali pela mão de Deus. Sabe por quê? Porque ele ficou só 2 anos no poder e depois disso ele morreu. E a Bíblia não nos fala, mas historiadores nos dizem que ele era um homem bastante justo, bastante honesto. E nas entrelinhas nós entendemos que se fosse um outro governador, certamente Paulo estaria morto. Mas só que nós não podemos esquecer que o Senhor estava por trás de todas essas coisas. Por quê? Porque Paulo tinha que ir para Roma. Paulo tinha que pregar o evangelho em Roma. Então Deus preparou todos os caminhos, todos os atalhos, preparou todas as situações para acontecer do jeito que Deus tinha dito anteriormente. Então Deus colocou esse governador chamado Festo justamente para proteger Paulo e não permitir que Paulo fosse para Jerusalém, e ali certamente ele seria morto pelos judeus. E eu digo isso em Atos 25, 4 e 5, que diz assim, mas Festo respondeu que Paulo estava detido em Cesareia. Quando os judeus vieram falar para ele, transfere aquele prisioneiro seu para Roma, para Jerusalém. O que tem? Vamos julgar ele aqui. Festo respondeu que ele estava em Cesareia e que ele mesmo brevemente partiria para lá. Ou seja, ele estava em Jerusalém e ele partiria para Cesareia. Portanto, disse ele, as autoridades dentre vós desçam comigo. E se há nesse homem algum crime, acusem-no. Eu estou indo para Cesareia, se vocês querem acusá-lo, desçam comigo, mas ele não virá para Jerusalém. Isso nós entendemos que a mão de Deus preservou a vida de Paulo ali em Cesareia. E as acusações dos judeus eram as mesmas que eles acusavam Paulo perante Félix, ou seja, eles acusavam Paulo de pecados contra Deus e pecados contra César. E Paulo responde que não cometeu nenhum pecado nem contra um e nem contra outro. Que ele pregava o evangelho, e na mensagem passada eu falei que ele pregava o que Moisés falava. Ele pregava o que Davi escreveu, ele pregava o que os profetas menores falaram, ele pregava o que os profetas maiores falaram, ele pregava o que os apóstolos falaram. Ou seja, Paulo não estava criando uma nova religião, ele estava pregando o evangelho que os profetas falaram a eles, só que eles não conseguiam entender. Aí eu me recordo agora de um versículo que Jesus chega para os fariseus e diz assim, vocês examinam as escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, só que vocês não querem vir a mim. Ou seja, liam as escrituras, conheciam as escrituras, eram doutores da lei, examinavam, sabiam tudo, mas não conseguiam ver Jesus Cristo nas escrituras. E hoje nós somos acometidos do mesmo mal. Muitas pessoas leem a Bíblia, conhecem a Bíblia, até mais do que a gente, bem mais, mas não conseguem enxergar o Deus da Bíblia. Não conseguem enxergar Jesus Cristo. Enxergam um monte de regras, enxergam um monte de si, por não, porque, talvez isso, talvez aquilo, mas não enxergam o dono da Bíblia, que é Cristo Jesus. Nós, às vezes, enxergamos, irmãos, na Bíblia, um monte de heróis. Nós enxergamos um herói chamado Davi, nós enxergamos um herói chamado Moisés, nós enxergamos um herói chamado Paulo. Só que quem são essas pessoas diante de Jesus Cristo? Só há um herói na Bíblia, irmãos, Cristo. A Bíblia fala de Gênesis, Apocalipse, de Cristo. A W. Pink diz assim, nós nos conformamos com o pecado de Davi, nós nos conformamos com o pecado de Moisés, ou nós olhamos para a santidade de Cristo. Às vezes nós usamos alguns fatos do passado para justificar, muitas vezes, uma postura nossa. Mas se Davi fez aquilo, por que eu estou bem, né?
Eu posso fazer também. Pô, se Noé tomou um pileque lá, ficou nu lá, então nós olhamos para o pecado desses homens ou nós olhamos para a santidade de Cristo? Então é uma pergunta não ofensiva, mas reflexiva. Atos 25:9 diz assim: todavia, parece que neste momento Festo, parece que ele tem uma recaída com relação ao que ele tinha dito anteriormente. 25:9 ele diz assim: todavia Festo, querendo agradar os judeus, olha aí a política entrando naquele relacionamento entre judeus e o governador, respondeu a Paulo: queres subir a Jerusalém e ali ser julgado perante mim acerca destas coisas? Que coisas? Os pecados que os judeus estavam acusando ele, pecado contra César e pecado contra Deus. Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Nenhum mal fiz aos judeus, como muito bem sabes. Ou seja, vocês sabem que eu não fiz nada disso. E aí tem uma informação aqui que eu vou precisar ler, que ela é um pouco grande, e eu quero só pedir a tua paciência, que eu vou ler aqui, que diz assim, Paulo sabia que, sendo cidadão romano, porque ele era um cidadão romano, ele podia insistir em ser julgado por um tribunal romano, e não pelo sinédrio judaico. Ele podia ser julgado em Roma, e não por aqueles irmãos que estavam ali, aqueles religiosos que estavam ali, onde ele encontraria pouca justiça, no sinédrio judaico. O apelo para César era direito de todo cidadão romano. Se um cidadão achasse que o tribunal de alguma província não estivesse sendo justo, ele podia apelar para o próprio imperador, Nero, na época. E se o apelo fosse declarado legal, todo o processo na corte inferior era dado por encerrado e o prisioneiro enviado para Roma para lá expor o seu caso. Ou seja, Paulo, quando ele apela para César, todo o julgamento dele ali, todo o processo dele em Cesareia, em Jerusalém, morre, zera, e ninguém podia tocar nele. E ele sabia disso, por isso que ele apela para César, porque se ele fosse julgado por aqueles irmãos ali, aqueles religiosos, certamente ele seria condenado à morte. E ele faz isso por duas situações. Primeiro, ele diz que o governador era incompetente para julgar a sua causa, e ele mostra mesmo, em Atos 24, 25, 26, que o governador não era competente para julgar a causa dele. E segundo, como ele apela para César, ele fica acima das perseguições. Como eu disse há pouco, quando ele apela para Roma, aquele processo zera, então ninguém mais pode tocar nele. E ele fez isso ele fez essas apelações por três motivos. Primeiro, para salvar a vida dele, porque ninguém poderia tocar nele antes da condenação de Roma. Segundo, ele levaria a Roma, ele pregaria o evangelho em Roma, porque Jesus já tinha dito que ele ia fazer isso. Atos 23:11. Na noite seguinte, lá no passado um pouquinho, apresentou-se-lhe o Senhor e disse: tem bom ânimo, Paulo. Jesus está falando com Paulo aqui, né? Tem bom ânimo, porque como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que o des também em Roma. Depois deste versículo, alguém tinha alguma dúvida de que ele iria para Roma? Ele ia para Roma. Jesus disse que ele ia para Roma, que ele ia dar testemunho de Jesus em Roma. Então, não era religioso, não era Festo, não era Félix, não era o rei Agripa, que nós vamos ver daqui a pouco, ninguém, não era governador, não era rei, ninguém ia impedir. Iam tentar, mas Paulo iria a Roma. Por quê? Porque Deus disse, porque Jesus disse que ele iria a Roma. E terceiro, que ele pregaria o evangelho aos membros em Roma, como ele disse lá em Filipenses 1:13, ele diz assim, de modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais, que é por Cristo que eu estou em prisões. Ou seja, Paulo foi a Roma porque ele precisava pregar o evangelho em Roma. E o apelo de Paulo deixou o governador Festo confuso. Sabe por quê? Porque ele não podia mandar um prisioneiro para o imperador em Roma sem ter provas concretas. Ele não poderia simplesmente dizer, tem um camarada aqui que estão acusando ele de algumas coisas, então eu estou mandando para você, imperador, grande,
Nero, para que você julgue. Ele tinha que mandar um prisioneiro para lá, mas ele tinha que ter provas concretas, e ele não tinha essas provas concretas. E se ele fizesse isso sem ter provas concretas, ele era acusado de um governador fraco, de um governador que não tinha capacidade de julgar as coisas ali do seu estado, daquela região que ele era governador. E isso certamente acabaria com a destituição do cargo dele de governador. Então ele estava numa situação difícil, porque Paulo apela para César, para o imperador, e Festo não tinha as acusações concretas disso. E ele é salvo, não vou dizer milagrosamente, ele é salvo pelo rei Agripa e pela sua mulher chamada Berenice. Como nos diz 25:13, passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia para em visita de saudação à festa. O rei Agripa e Berenice, a sua esposa, eles vieram dar saudações pelo novo cargo de Festo, e ele salvou Festo. Agora, quem era esse rei Agripa? Rei Agripa era filho de Herodes Agripa I e neto de Herodes o Grande. Uma família mundana, perversa, violenta e ambiciosa. Herodes o Grande tentou matar Jesus quando era menino. Herodes Antipas, seu filho, decapitou João Batista. Herodes Agripa I mandou matar o apóstolo Tiago e prendeu Pedro em Jerusalém. E agora Paulo está diante de Herodes Agripa II, casado com Berenice. Sabe quem era Berenice? Irmã dele. Essa era a turma que ia julgar Paulo. Pensa se ele estava bem. Esse eram os caras que iam julgar Paulo. Berenice era irmã dele, portanto o incesto era essa turma que ia julgar ele. E Festo, aproveitando a presença do rei Agripa, fala sobre Paulo. Ele diz assim, 22, então Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir este homem. Festo falou que tinha um prisioneiro ali, que estava muita complicação, contou a situação de Paulo, e o rei Agripa quis ouvir Paulo. Irmãos, nada acontece sem o propósito de Deus. Jesus disse para Ananias, quando lá em Atos 9, quando o Senhor converteu Paulo, e ele mandou Ananias falar com Paulo, ele disse que Paulo pregaria o evangelho perante reis. Estava ali um rei diante dele. Isso está lá em Atos 9,15, diz assim, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Qual passagem que é essa? Deus falando para Ananias, falar para Paulo, que estava numa rua chamada Direita, que estava orando cego, depois que ele caiu na entrada de Damasco. Ananias relutou porque Paulo era um perseguidor da igreja, um matador de irmãos, um cara muito violento, e Ananias, Senhor, mas logo eu, não dá para mandar outro? Aí Deus falou, mas vai, que esse... porque é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Olha só, você vê como que as coisas vão se encaminhando. Paulo pregaria aos gentios, pregaria aos filhos de Israel e pregaria aos reis. E aqui está diante de um rei chamado Rei Agripa, onde ele prega o evangelho perante este rei Agripa. E depois que Festo fez toda aquela apresentação de Paulo a Agripa, chega a vez de Paulo se defender diante do rei. Paulo deixa claro que as pessoas conheciam ele, que ele não era um desconhecido, porque ele realmente não era um desconhecido. Quando nós olhamos para a história de Paulo, ele era uma pessoa que se avantajava de muitos com relação à lei, ele era um conhecedor da lei, ele era um religioso estudado, era um cara que sabia muito sobre o assunto, e ele se defende justamente aqui, 26, de 4 a 8, é uma defesa um pouco longa, mas ele diz, a minha vida
essa é a defesa dele perante Festo, perante o rei Agripa e perante Berenice, porque o rei falou: então fala, Paulo, qual que é a sua defesa? Aí ele começa: a minha vida, pois, desde a mocidade, o que tem sido sempre entre o meu povo e em Jerusalém, sabem-na todos os judeus, ou seja, ninguém, eu não sou estranho perante os judeus, todos me conhecem aqui. Pois me conhece desde o princípio, e se quiserem, podem dar testemunho de que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Todos conheciam Paulo, e ele diz o seguinte: se esses que estão me acusando, se eles quiserem, eles podem dar testemunho de mim. Aí diz assim: e agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa, presta atenção nessa frase, por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, aos profetas. A esperança, qual que é a esperança da promessa, irmãos? É Cristo. Qual que é a esperança da promessa? O que nós estamos aqui na comunidade cristã de Londrina hoje esperando o quê? Chegar a segunda-feira ou a volta do Filho de Deus? O que nos alegra? Não é saber que o Filho de Deus vai voltar para buscar o seu povo? Não é isso a maior motivação nossa? Não é isso o maior gozo? Não é isso que nós mais esperamos? Ou será que alguns daqueles que creem no Senhor Jesus não têm esse mesmo pensamento? Pelo qual, esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, esperam alcançar. É por causa desta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque é que se julga entre vós incrível que Deus ressuscite os mortos? Ou seja, vocês não creem que Deus é possível que Deus ressuscite um morto? Essa era a acusação que eles estavam fazendo para Paulo, porque Paulo pregava que Jesus Cristo tinha sido ressuscitado e estava vivo, e que esse Jesus Cristo que ele estava pregando era a promessa feita pelos profetas, pelos pais, desde Moisés, desde de Gênesis 3,15, desde do Éden. Essa é a promessa, e essa é a mesma promessa que nós pregamos hoje, que já veio uma vez e voltará uma segunda vez. Ele diz: eu vivi fariseu. Tem um historiador chamado Flávio José, que ele diz assim: um grupo de judeus fariseus, fazendo a definição de fariseus, era um grupo de judeus cuja reputação excedia o resto da nação no que se refere à observância da religião, e que eram expositores precisos da lei. Paulo fazia parte deste grupo. E ele diz assim, pela esperança da promessa, e aqui eu quero ler também, Paulo não estava sendo julgado por ter feito algo errado. Ele não se voltou contra uma herança judaica. Ao contrário, ele creu com todo o fervor nas promessas que Deus havia feito à nação de Israel, a promessa da vinda do Messias e o restabelecimento do reino de Deus. Paulo não rejeitou a esperança da salvação de Israel. Ao contrário, ele viu essa esperança cumprida na vida, morte e ressurreição de Jesus. O fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos deu a Paulo a certeza de que todos os cristãos também ressuscitariam dos mortos e desfrutariam das bênçãos prometidas a eles. É por isso que ele estava sendo julgado. E após esse relato, ele fala da sua ferocidade. É isso que eu acho interessante. Paulo não esqueceu de quando ele não cria no Senhor Jesus. Ele se lembrava disso. Ele lembrava dessa passagem, uma passagem que certamente ele não gostava de se lembrar, mas foi um período da vida dele bastante triste.
Este era o trabalho dele, era perseguir cristãos, e ele fazia isso muito bem. Matar cristãos, perseguir. Ele conta a sua história como o carrasco da igreja, como perseguiu com violência o próprio Jesus, como fazia verdadeiras cruzadas contra os crentes por cidades e por limites de Jerusalém. Eu, na verdade, ele diz, cuidara que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, o que com efeito fiz em Jerusalém, pois havendo recebido a autoridade dos principais dos sacerdotes, muitos deles estavam ali acusando ele agora, tá? Não somente encerrei muitos dos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles quando os matavam. Quando que aconteceu isso? Os irmãos se lembram? Quando que foi que Paulo deu o voto dele favorável quando matava os cristãos? Lembra do apedrejamento de Estevão? Lembram? Quem era o jovem que ficou guardando a roupa daqueles que tacavam pedra em Estevão? Era Paulo. Talvez ele não tacou uma pedra, mas ele aplaudia quem tacava. Não é? Isso mesmo, mata esse cara. Ó, o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, e enfurecidos cada vez mais contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Não tinha limite para esse homem. Não tinha limite para esse homem. Ele perseguia cristãos aonde fosse necessário. Irmãos, ele entrava nas sinagogas. Ele ultrapassava os limites das cidades. Ele ia atrás de cristãos. Imagina a ferocidade deste homem, a mágoa. Este homem era uma fera selvagem. Coloquei algumas. Ele era comparado a um touro indomável. Um predador que persegue a sua presa sem se desviar. Não respeitava domicílio doméstico, pois invadia casas à procura de crentes. Não respeitava lugares sagrados, pois invadia sinagogas. Era um monstro que perseguia a igreja de Cristo. Mas, irmãos, quando o Senhor chama, quando o Senhor encurta a corda, meu filho, o camarada vem. Mas pode estar onde quiser que vem. Quando o Senhor puxa a corda, rapaz, Deus chama, não importa onde o cara anda. Deus chamou Abraão do povo, um povo pagão. Chamou Abraão lá do meio de Ur dos Caldeus. Chamou Moisés no palácio do faraó. Chamou Davi no meio das ovelhas. Chamou o boiadeiro Amós no meio das vacas. Chamou Mateus no meio da cobrança de impostos. Chamou outros apóstolos no meio das redes, no meio dos peixes. Chamou você, sei lá por onde que você andava, filho. Mas quando Deus encurta a corda, irmão, você vem. O homem vem. Mas vem mansinho, Quando Paulo fala sobre touro indomável, ali, é a palavra que cada vez que eu falo por ela, a minha língua dá 3 nó. Recalcitrares, é isso? O que era isso? Os mais experientes aqui, sabe que como é que se educava um boi no arado? Nossa, agora eu falei uma palavra que os caras não sabem. Como é que se educava um boi no arado? Você botava o boi no arado e colocava um espeto, porque o boi queria dar coice. É isso, não é, irmão João? Você que conhece bem do assunto. O boi, a hora que ele ia dar coice, furava a perna dele. O terceiro coice ele não dava mais. É isso que é. Dura coisa é recalcitrar isso. Ou seja, você deu 3 coices, furou a tua perna, você vai certinho no negócio. Entendeu? Paulo era um touro indomável. Ele esperneava, mas o Senhor derrubou ele por terra, cegou ele, para dizer, quem manda sou eu. Até agora você fez tudo o que você achava que estava certo. Agora quem vai dizer para você o que você tem que fazer sou eu. E às vezes o Senhor faz isso comigo e com você, não talvez nessa ferocidade ou não desse jeito, mas o Senhor muitas vezes Ele
Ele puxa-nos, Ele tira algumas coisas, Ele coloca outras coisas, e isso pode ser em diversas áreas, pode ser no relacionamento, pode ser finanças, pode ser no nosso trabalho. O Senhor coloca algumas situações, tira outras situações, para Ele mostrar que é Ele que nos direciona. E o próprio Paulo diz isso em Timóteo 1,13, que diz: a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Ele reconhece lá na frente que tudo o que ele fez foi na ignorância, foi na incredulidade. Isso está em 1 Timóteo 1,3. E foi justamente isso que aconteceu com Paulo. Uma experiência tão importante na vida dele, que freou a vida humana dele. E aí eu digo para vocês, uma aplicação no meio da pregação. Irmãos, quando o Senhor converte o nosso coração, verdadeiramente, tem mudança de postura. Tem mudança de postura. Tem mudança de comportamento. Tem mudança de palavra. Tem mudança de postura. Nós andávamos para cá. O Senhor converteu o nosso coração, nós passamos a andar para cá. O nosso comportamento muda. A nossa forma de falar muda. A nossa postura muda, porque agora nós não somos mais devedores, nós não temos mais o pecado como nosso Senhor. O nosso Senhor passa a ser Jesus Cristo. Isso está lá em Romanos 6,6, se eu lembrar de cor, sabendo disto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Hoje o nosso Senhor é Jesus Cristo, é a Ele que nós servimos, por isso que muda o comportamento. Mesmo zeloso da lei, ele vivia numa escuridão profundas de trevas espirituais, conhecia a lei, mas não sabia que a lei era o caminho para Cristo. Conhecia a lei perfeitamente, mas não sabia que a lei era o nosso condutor para Cristo. Paulo foi chamado primeiro para evangelizar os gentios, e o fato de ele ter nascido na cidade de Tarso facilitou bastante. Servir a Cristo significa deixar, irmãos, o reino de Satanás e submeter-se ao controle de Deus. Quando nós somos salvos, convertidos, sai de cena o seu eu, sai de cena a minha vontade, sai de cena a tua vontade, e entra a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Sai de cena, eu quero isso. Entra em cena se o Senhor quiser. Muda com a nossa situação. Na estrada de Damasco, ele viu a luz e ouviu uma voz. Não foi uma luz qualquer, mas foi a luz de Cristo. A luz vista por ele deixou ele cego por 3 dias, mas lhe abriu os olhos da alma. Ele ficou cego fisicamente, mas a sua alma se abriu, porque ele contemplou o Cristo vivo. A presença do Senhor o jogou por terra, irmãos. Paulo foi jogado por terra, literalmente. Estava domado ali naquele momento, aquele touro indomável. Estava convertido o maior perseguidor da igreja. E a voz que ele ouviu foi justamente em cima daquilo que ele mais achava que estava certo. Ele achava que perseguir os cristãos era a coisa mais correta que ele tinha que fazer. E a voz que vem do alto, a voz de Jesus Cristo, foi justamente neste ponto, quando diz: Paulo, por que você está me perseguindo? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo. Pois é, e Jesus reverteu a situação de Paulo. O homem que perseguiu a fé cristã, agora vai proclamá-la. O homem que promoveu intenso sofrimento ao povo de Deus, agora sofrerá pelo nome de Cristo. O homem que foi o maior inimigo do cristianismo, agora será o seu maior proclamador. O que era, mudou. E outra coisa, irmãos, não foi uma conversão rasteira, não foi uma conversão pequena, foi uma conversão verdadeira, mas alcançando o socorro de Deus, Atos 26, 22 e 23, permaneço até o dia de hoje,
falando ao rei Agripa, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram. Ou seja, ele está pregando aquilo que os profetas falaram, aquilo que Moisés falou, e os caras queriam matar ele por conta disso. Haver acontecido, isto é, que o Cristo deveria padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Era isso que ele estava dizendo, e era isso que eles não criam, os olhos fechados. Os judeus tinham dificuldade em aceitar a proposta de um Senhor, de um Deus, de um Messias que teria que sofrer. Eles rejeitavam essa proposta. E Jesus e os apóstolos, eles pregavam justamente isso. E Paulo pregava justamente isso. Que Cristo foi para a cruz, morreu, ressuscitou e nos incluiu na sua morte e na sua ressurreição. Levou sobre si os nossos pecados. Irmãos, isso não era segredo para eles, porque está em Isaías 53. Está em Isaías 53 isso daí, o que Paulo falava. Está lá em Isaías, e eles liam Isaías e não conseguiam entender que Paulo estava falando a mesma coisa. Um homem que, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala de Paulo da seguinte maneira: percorreu com paixão na lama, com fogo no coração e com a verdade nos lábios, nas regiões mais longínquas do império, não medindo esforços, mas empunhando sempre com bravura o estandarte do Evangelho. Atravessou províncias, rompeu fronteiras, marchou pelas estradas, cruzou desertos, navegou os mares, percorreu cidades e vilas, entrou nos templos e sinagogas, falou nas praças, nas ilhas, na praia, nas escolas, nas prisões, nos salões da alta corte, pregando a escravos e livres, vassalos e reis, grandes e pequenos, sábios e ignorantes, a multidões e aos solitários. Esta foi a vida de Paulo, o pregador do Evangelho. Um homem que não se considerava prisioneiro de César, mas prisioneiro de Cristo. Um proclamador do Evangelho, um embaixador em cadeias. Era Paulo. E no meio da defesa, Festo, imagina tudo isso, ele falando diante de Festo e de Agripa. E no meio dessa defesa, Festo pulou. Festo ficou nervoso. E Festo diz assim, dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo, o governador, o interrompeu em alta voz e disse: estás louco, Paulo? Há muitas letras te fazem delirar. Está louco, Paulo? Tudo isso que você está falando é loucura. A resposta de Paulo é que todos sabiam que ele estava falando, que ele não estava falando nenhuma loucura. E o testemunho que ele estava dando era de bom senso. Ele estava falando de Cristo. E ele diz assim ao rei, respondendo, mas Paulo disse: não deliro, ó excelentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade, de perfeito juízo. Eu não estou delirando. Porque o rei, diante de quem falo com liberdade, sabe destas coisas. Agripa sabia o que ele estava falando. Pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Ou seja, não aconteceu ali num lugarzinho afastado. Paulo fez isso em todo o império. Ele pregou em todos os lugares. A W. Pink, fazendo uma comparação entre o homem espiritual e não espiritual, ele diz assim, entre o homem espiritual e o natural, ele diz: o homem em seu estado natural se considera autossuficiente. Ele não tem dificuldade alguma em persuadir a si mesmo de que é capaz de fazer o que agrada a Deus. O homem no seu estado natural, ele acha que é possível ele agradar a Deus. O homem natural acha que ele consegue chegar diante de Deus pelas suas próprias forças. Mas o homem espiritual, aquele que conhece a Cristo, sabe que é pela graça do Senhor, somente pela graça do Senhor, que as nossas obras de justiça têm uma denominação na Bíblia que chama-se trapo de imundícia.
E Paulo já tinha ultrapassado essa fase, irmãos. Paulo colocou o rei no que podemos chamar de saia justa, onde ele diz assim: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Eu sei que acreditas, porque há pouco atrás ele diz aqui, que isso não era, sabes destas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, ó rei. Aí ele fala para Festo, mas aí ele fala para o rei Agripa: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Colocou Agripa numa saia justa, sabe por quê? Porque se ele disse que não, os judeus iam pegar no pé dele. Mas se ele disse que sim, diz: mas então por que eu estou sendo julgado? Olha a situação que Paulo colocou o rei Agripa. Se ele fala que não, os judeus: opa, como não? Você não crê nos profetas? Mas se ele diz que sim, diz: mas então o que eu estou falando é do teu conhecimento, por que eu estou sendo julgado? Olha a sabedoria do homem. Então o rei Agripa se dirige a Paulo e diz assim: por pouco, Paulo, me persuades a me fazer cristão. Quase. Isso foi uma ironia, porque uma outra definição disso é: achas que pode persuadir-me a me tornar cristão? Ou seja, você acha que com um discurso de meia hora eu vou me tornar cristão, Paulo? É pouco para mim. E aí, terminando, irmãos, Paulo contesta o rei sobre a posição dele, e ele diz o seguinte: a minha posição, ó rei, é melhor do que a sua. Olha a situação. Paulo diz: eu estou em melhor situação do que você, ó rei Agripa. Respondeu Paulo: provera a Deus que, ou por pouco, ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me ouvem, se tornasse tais como eu sou, menos estas cadeias. Ou seja, Paulo está dizendo assim: exceto essas algemas, eu estou em melhor condições do que vocês. Eu gostaria que todos vocês crescem em Jesus Cristo da mesma forma que eu creio. E tem um outro escritor, um outro pesquisador, estudioso chamado Júlio Gonzalez, que diz assim: ele afirma que Paulo está dizendo ao rei e também aos outros presentes que ele não inveja a posição nem o poder deles, exceto as algemas, ele está numa situação muito melhor. E diante de tudo isso não restava outra alternativa para Festo e para o rei Agripa, a não ser, havendo se retirado, falavam uns aos outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou prisão. E ainda ele termina dizendo: então Agripa se dirigiu à Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Esta é a história de Paulo perante Festo e perante Agripa. Ou seja, o que nós podemos, irmãos, agora duas aplicaçõezinhas práticas. Porque na realidade é uma história isso, algo que aconteceu verdadeiramente, Paulo defendendo o evangelho diante de um rei e de um governador. Tudo isso, irmãos, eu não tenho dúvida, foi feito para se cumprir a palavra do Senhor, porque Paulo tinha que ir para Roma. E a primeira: todos os que foram verdadeiramente convertidos, primeira aplicação, todos os que foram verdadeiramente convertidos têm um encontro com a verdade. Todos nós, se você foi verdadeiramente, se você já crê que Jesus Cristo é o teu Senhor e teu Salvador, se você crê que o Senhor converteu o teu coração verdadeiramente, você tem um encontro com a verdade. As coisas passadas não têm mais importância na tua vida. O que Paulo disse, que ele diz assim: tudo que eu sabia com os meus estudos, com o meu tempo, eu tornei como a palavra esterco mesmo, para ganhar a Cristo. Ou seja, nada daquilo tem mais importância. O que importa agora é Cristo. Então, irmãos, hoje eu faço essa pergunta: se você ainda não tem uma experiência, eu vou ser sincero, se você ainda não é crente em Cristo Jesus, se você não é crente em Cristo Jesus, não precisa pedir para mim não, fala com Ele. Agora, se você é crente em Cristo Jesus, seu coração já foi convertido, então busque o Senhor Jesus. Irmãos, o mundo não nos oferece absolutamente nada que nos interessa.
Nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos vestir, comer, ter as nossas contas pagas. Nós precisamos ainda trabalhar, mas o mundo não nos oferece. Eu tenho falado aqui que o mundo tem um monte de cantos de sereia para tentar nos atrair. Agora eu digo para vocês, se você tem Cristo como teu Senhor e Salvador, fica neste caminho, porque não há outro caminho. Outro, quando Festo grita, estás louco, Paulo? Eu digo para você que na Bíblia diz em 1 Coríntios 1,18, que o Evangelho é loucura para aqueles que creem. O Evangelho é loucura para aqueles que não creem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É loucura. Se você falar de um Deus que deixou, um Deus encarnado, se você falar da segunda pessoa da Trindade que veio, a expressão que o pastor Glênio Fonseca Paranaga usa, que eu acho interessante, vestiu uma pele humana, passou por nós. Hebreus fala que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, e não pecou, para que hoje, quando nós chegamos diante dele, ele sabe o que eu estou pedindo. Ele não é assim, eu tenho uma noção teórica do que... Não, ele sabe do que nós estamos falando. O Evangelho é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. E para terminar, irmãos, não perca a oportunidade de falar de Cristo para as pessoas. Não perca a oportunidade, porque resta-nos pouco tempo. O Senhor Jesus está voltando. E esse é a grande alegria daqueles que creem verdadeiramente. É esperar a volta do nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Amém?